Olá, bom dia. Todos estejam na graça de Deus. Hoje nós vamos entrar aqui no livro de Oséias. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, amém? E hoje nós iremos entrar no capítulo 3, que fala sobre Oséias e adúltera, amém? Que vocês possam me acompanhar, que vocês possam ter o discernimento e a sabedoria de entender cada palavra aqui lançada, que Deus possa levar refrigério, conforto, sabedoria à vida de cada um de vocês, amém? No versículo 1, o Senhor me disse, vai, ama uma mulher amada e de seu amigo, e adúltera, com o amor que o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Irmão, nesse primeiro versículo eu vou discernir um pouquinho dessa palavra para vocês entenderem. O Senhor me disse, assinala outro passo que o profeta deve dar. Este talvez até mais severo que o primeiro, irmãos. O breve vai significar que o Senhor não acabou a sua lição prática com respeito a Israel. O que agora está a ser mostrado, embora executado dolorosamente, mostrará o amor de Deus de uma maneira que nada mais poderia fazer. A ordem do Senhor a Oséias é amar uma mulher amada de seu amigo, a adúltera. A ideia de todo esse cenário é de Gomer, que era uma adúltera e que simbolizava a idolatria de Israel. Foi infiel ao profeta e caiu em degradante escravidão. No entanto, Oséias foi ordenado a que ainda amasse e a redimisse da escravidão, permanecesse fiel a ela por um prazo longo e então a restaurasse completamente. A frase amada do seu amigo, efetivamente notável, significa que Gomer era amada por Oséias, mas por causa de sua má conduta, ela tinha perdido o direito de usar a palavra honoráveis de esposa e marido. Portanto, seria usada a palavra amigo, porque ela era uma adúltera. Versículo 2, irmãos. E a comprei para mim por 15 peças de prata e homer e meio de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátuas, e sem éfode ou terafim. No versículo 2, irmãos. O preço da redenção de um escravo era 30 peças de prata, e o mesmo tanto de cevada, 15 peças de prata, e tão pouco cevada, indicavam a falta de valor dessa prostituta. Ninguém consegue compreender completamente a dor e o sofrimento evidenciado nas palavras. E a comprei para mim por 15 peças de prata. Agora, Gomer está gasta, portanto, não querida nem desejada por ninguém. Podemos apenas imaginar a dor que enchia o coração de Oséias enquanto ele estava diante de Gomer. Sem dúvida, ela estava vestida de farrapos e havia sido reduzida pelo abuso a menos de uma escrava. Ela deve ter pensado, como pode ele me amar depois de tudo isso? Ele poderia fazer isso porque, cerca de 800 anos mais tarde, alguém estaria pendurado numa cruz, a qual também havia sido vendido por 30 peças de prata, o preço de um escravo. Este tomou o lugar dela no sofrimento para que ele pudesse tomar o lugar dele na glória. E assim é com todos nós. Amém? Versículo 3. E disse-lhes, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero que seja assim também eu para ti. Abandonado Oséias por muitos dias e agora havia voltado para ele, embora numa condição deplorável, então ela seria sua esposa outra vez. Isso simboliza Israel, que aceitará Cristo na segunda vinda. Ela então o chamará. Este
quer dizer meu marido, e ela nunca mais se prostituirá. Amém? No versículo 4, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, sem estátua, sem éfode e sem terafim. No versículo 5, Israel será restaurada sob o Messias. Depois tornarão os filhos de Israel, buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. No capítulo 4, irmãos, Deus acusa Israel. 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só o que prevalece é perjurar e o mentir, e o matar, furtar, adulterar e arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Irmãos, se a gente prestar bem atenção nesse versículo 4, fala muito sobre os dias de hoje, né? Sobre o versículo 1, todo este capítulo, com exceção do versículo 15, é dirigido às 10 tribos. No entanto, a graça às chamas. Meu povo, a frase, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. E, de fato, uma declaração forte refere-se a uma investigação e processo judicial. Olha só, na Bíblia, palavras, né, são um livro que é a palavra de Deus, a voz de Deus, fala muito sobre os habitantes da terra. Só que o que prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Arrombamentos fala de terríveis pecados mencionados e apresenta a alusão de água transbordando de suas margens e se espalharão para todas as direções. Isso significa romper através do muro. Irmãos, hoje nós vemos que o que fala aqui na palavra de Deus está acontecendo hoje na terra. Porque o que está acontecendo hoje no nosso mundo, está acontecendo perjúria, mentiras, maldades, falsidades, assassinatos, muitos homicídios, né? Homicídios em cima de homicídios, pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. Irmãos, olha só o mundo que nós estamos vivendo hoje. Por isso, irmãos, nós temos que entender que a palavra de Deus fala o tempo todo para que nós buscarmos, que nós temos que buscar por Ele todos os dias, a todo momento. Surgiu um tempo, irmãos, não espere ter tempo para buscar a Deus. Vamos achar, vamos formar, vamos fazer esse tempo acontecer. Porque é isso que Deus quer de nós, que nós falamos com Ele, que nós temos uma intimidade com Ele. Porque no mundo que nós vivemos hoje, nós temos que viver em oração, nós temos que interceder pelos nossos filhos, pelos nossos vizinhos, por todos que precisam, porque muitos estão perdidos neste mundo. Amém? No versículo 3, o juízo sobre Israel. E por isso se lamentará a terra, e se desfalecerá todos os moradores dela, com animais dos campos, aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o seu povo é como os que contendem com os sacerdotes. Por isso cairás de dia, e cairá também contigo o profeta à noite, e a tua mãe destruirei. Versículo 6, o meu povo foi destruído, porque lhes faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes para mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Aqui fala, irmãos, que o povo estão esquecendo o conhecimento, não querem conhecer a Deus, não querem aprender mais de Deus. O povo destruído, porque lhe faltou conhecimento, é a causa de todos os problemas da igreja, irmãos, hoje em dia. E no mundo, com respeito a isso, o conhecimento, o qual fala, é das escrituras, que é essa aqui que nós estamos lendo.
A falta do conhecimento não era ignorância, mas uma rejeição voluntariosa da lei de Deus. Eles não conheciam mais isso porque não queriam conhecer. E assim é hoje, irmãos. As pessoas não fazem questão de conhecer a palavra. As pessoas não fazem questão de ler a Bíblia para ter o conhecimento bíblico. Eles muitas vezes, olha, irmãos, hoje eu observo aqui no meu canal, eu sei que há vários outros canais também, que as pessoas, eles querem ouvir o que eles querem. Eles não querem ouvir o que Deus tem para falar com eles. Por isso que muitas vezes, muitos canais não vão para frente, muitos vídeos que nós lançamos no YouTube, às vezes as pessoas não fazem questão de assistir, não fazem questão de ouvir. Porque o certo, irmãos, é ouvir a palavra, é entender a palavra. É saber o que Deus tem para conosco, porque Deus fala conosco todos os dias. Ele quer saber, Ele quer nos ouvir, Ele quer saber o que está acontecendo conosco. Então nós temos que ter essa intimidade com Ele. Amém? No versículo 7. Quanto mais aumentavam, mais pecavam contra mim. Portanto, eu mudarei a sua glória em vergonha. 8. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo intenso. Alimentam-se do pecado do meu povo, o fato significa que os sacerdotes comiam a oferta pelo pecado, e em vez de oferecê-la para um holocausto, como deveriam fazer. 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, castigá-lo-ei por sua conduta, e lhes pagarei conforme a sua obra. 10. Comerão, mas não se saciarão. Entregar-se-ão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de fazer o caso do Senhor. Entregar-se-ão à prostituição, mas não se multiplicarão, irmão, significa que por causa da prostituição, ou seja, da idolatria, o Senhor deterá o aumento numérico da nação. Naquele tempo, uma população grande era desejada, porque representava força. Isso porque eles haviam deixado de fazer caso do Senhor. A prostituição e o vinho e o mosto tiram o juízo. 11. A idolatria e os seus ritos silenciosos destroem a razão e se tornam os homens insensíveis ao seu próprio bem. A idolatria de Israel e o juízo. O meu povo, à sua maneira, consulta e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os faz errar, deixando o seu Deus para fornicar. Sua madeira refere-se aos ídolos de madeira, irmãos. Sua vara refere-se às varas de adivinhação. Muitas pessoas procuram cartomantes, adivinhos, para saber algo que Deus tem a resposta. Amém? No versículo 13. Sobre os cumes dos montes sacrificam incenso, queimam sobre as colinas debaixo de carvalhos, élamos, colmeiros, que tinham boa sombra. Por isso as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei as vossas filhas quando fornicarem, nem as vossas noras quando adulterarem, porque eles mesmos se prostituem com as prostitutas e sacrificam com as meretrizes, portanto o povo sem entendimento cairá. Amém? Os cumes das montanhas, das colinas e das casas eram escolhidos para culto aos ídolos, porque eles estavam mais perto do sol, da lua e das estrelas. As esposas e as filhas eram culpadas do adultério real, porque os seus maridos e os pais os haviam dedicado voluntariamente à prostituição do templo. Portanto, o Senhor, impaciente com o relato de tal libertinagem vergonhosa e indignado por esse pecado atrevido, termina abruptamente com declaração de destruição de todos esses malfeitores. Com as palavras, o povo sem entendimento cairá. Em outras palavras, qualquer pessoa que não tiver mais sentido espiritual que isso, especialmente aqueles que pertencem a Deus, podem esperar a vinda do juízo, irmãos. Advertência de Judá. 15. Mesmo que tu, Israel, te prostituas, não te faça culpado Judá. E não venhais a Gilgal, e nem subiais a Bedeaven, e nem jureis dizendo, vive o Senhor. Porque como uma novilha teimosa se apartou, Israel agora, pois, os apacentará
o Senhor como a um cordeiro num lugar espaçoso. 17. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. 18. A sua bebida se corrompeu, lançaram-se à luxúria sem cessar. Certamente os seus príncipes amaram a vergonha, dai-vos. 19. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Da advertência de Israel, perdão, irmãos, mesmo que tu, Israel, se prostituas, não te faças culpado. Significa que Israel já chegou a um ponto sem retorno. Judá é divertido e a não seguir exemplo. Nem jureis dizendo, vive o Senhor. Refere-se à idolatria que associa Deus com os ídolos. Este versículo 16, irmão, poderia ser lido. Israel é obstinada como uma novilha obstinada, ou seja, alguém que tira o jugo do seu pescoço, agora, pois, os apacentará o Senhor como a um cordeiro, no lugar espaçoso. Significa que ele os espalhará no exílio por toda a parte do mundo daquela época. Eles se assemelharão a um cordeiro levado ao deserto e deixado para percorrer o ermo e viver à vontade, mas sem provisão e sem proteção nenhuma. E, assim, desatingido pelo cuidado vigilante dos pastores, exposto aos lobos ferozes e aos animais de rapina, os cordeiros numa condição perdida, perecível. No versículo 17, Efraim, sendo a tribo dominante, deu ao seu nome, juntamente com Israel, ao reino do norte, entregue aos ídolos. Significa que ele está acasalado, unido aos seus ídolos e não conseguirá se divorciar deles. Refere-se ao Senhor que cessa todo ou qualquer esforço para salvar a situação. E então o Senhor diz ao profeta, deixa de repreender, porque é inútil. 18. Lançaram-se à luxúria sem cessar, mostra-se a idolatria. Era a causa da condição espiritual deles, que resultaria na sua destruição. Os seus príncipes amaram a vergonha. Dai-vos diz respeito aos líderes da nação que supostamente deveriam guiar o povo a Jeová, mas que em vez disso os guiava à idolatria, animando-se nessa direção com as palavras dai-vos, ou seja, dai-vos honra aos ídolos. 19. O vento que disser ao espírito da idolatria leva os seus devotos à escravidão. A consequência dos seus sacrifícios é que eles serão envergonhados como resultado do vento. Torna-se a uma forte tempestade da ira divina, que se espalhará sobre Efraim, envolvendo-a em suas asas e levando-a para longe. Conquanto chegasse o momento em que ela envergonharia por causa desses sacrifícios pagãos, seria tarde demais, porque a essa altura a nação seria completamente destruída. Irmãos, nós vemos aqui que se a gente for puxar no livro da Bíblia, né, na palavra sagrada, Deus tentava de todas as maneiras salvar seus filhos. De todas as maneiras ele tentava salvar o seu povo, mas quando ele via que não tinha mais condições para isso, ele deixava as pessoas à vontade, que é o livre-arbítrio, irmãos. O livre-arbítrio de você escolher se você quer seguir a Deus ou se você quer continuar no pecado. Eu vejo hoje que nós temos muitas oportunidades de se voltar para Deus, de buscar a Deus. Por quê? Porque Ele consegue, Deus consegue colocar as pessoas para buscar aqueles que estão perdidos na fé. Mas muitas vezes aquelas pessoas que estão perdidas na fé, eles preferem continuar perdidos, que são aquelas ovelhas desgarradas. Aqui mesmo, nós estamos vendo no livro, irmãos. Na palavra de Deus nós estamos vendo sobre isso. Muitas vezes as pessoas preferem ser aquela ovelha desgarrada do que ser aquela ovelha acolhida por Deus. Porque quando nós somos acolhidos por Deus, nós temos tudo em nossas vidas. Nós estamos
seguro que aquilo que nós estamos fazendo é certo aos olhos de Deus. Quando nós fazemos algo que não é certo aos olhos de Deus, nosso coração sente. Quando nós estamos na presença dele, nosso coração sente, porque o Espírito Santo nos toca. Então nós temos que aprender a buscar esse Deus verdadeiro, irmãos. Nós temos que deixar esse mundo lá fora, que é esse mundo de pecado, é esse mundo de morte, é esse mundo de maldades, de falsidade, de mentiras. Nós temos que aprender a nos entregar verdadeiramente a Deus. Por quê? Porque somente Ele pode nos salvar, somente Ele pode nos guardar, nos livrar e nos proteger dos lobos, das rapinas da vida. Então, que nós possamos buscar mais e mais esse Deus, que nós possamos acolher Ele dentro de nós, porque Deus espera por nós, não é nós que temos que esperar por Deus, porque nós temos que falar com Ele. Ele quer essa intimidade, Ele quer ouvir o que você precisa, Ele quer ouvir o que você necessita. Então, ore, busque mais a Deus, entre para dentro do teu quarto, feche sua porta e ore, que é essa intimidade que Deus quer com você, comigo, com todos que estão aqui e aqueles que ainda estão perdidos na fé. Eu tenho certeza absoluta que Deus ainda vai resgatá-los. Mas para isso acontecer, nós temos que dar o lugar. Nós temos que dar esse espaço a Deus. Deus não vai arrombar a sua porta para entrar na sua casa. Ele vai bater e esperar para que você abra. Então, que você possa abrir a sua porta para Deus, para que Ele possa entrar, para que Ele possa invadir esse lugar com o Espírito Santo. Amém? Fiquem todos na paz, que Deus abençoe a vida de vocês, guarde a família de vocês e que vocês possam todos os dias mais buscar esse Deus grandioso, porque é isso que nós temos que fazer e é isso que nós estamos fazendo agora, você aí do outro lado. Nós estamos aqui aprendendo mais e mais sobre o livro sagrado, aprendendo mais e mais sobre a palavra de Deus, que é o recado de Deus para nós. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.